Você sabe o porquê que toda vez que algum crente encontra com você, ele olha para você e fala bem assim: desperta, Deus tem um propósito contigo, se converta ao Senhor, aceite Jesus na sua vida. Sabe por quê? Eu já passei por isso também. Eu não entendia o porquê. Eu sempre achava, lá vem esse crente falar isso. Eu sempre achei isso também. E é normal a gente achar, quando nós não temos uma vida com Deus, que chega algum crente e fala isso, a gente tem até a ideia de achar que eles querem ser melhores que a gente, que eles se acham superiores que a gente, que eles se acham perfeitos e nós é que somos os errados da história. Por um tempo passei achando isso, sim. Mas esses dias, algo foi brotando assim na minha mente, pensando nisso, e eu tive assim outra visão sobre o porquê que todo crente fala isso para aquele que não é crente. Irmãos, nós somos criatura de Deus. Deus nos fez com todo amor e carinho. Nos dias da criação em que fez os céus e a terra, criou o homem, criou a mulher, nós somos criatura de Deus. Assim como a gente cria um robô, cria alguma coisa, aquela coisa é ligada a nós. Se nós criarmos um robô, nós vamos programá-lo para poder fazer aquilo que nós programamos ele fazer. Por que que nós, com inteligência, não fazemos do mesmo modo, né? Nós somos criaturas de Deus, então, no nosso íntimo, a nossa alma, nós que somos criaturas, nos sentimos atraídas ao Criador. Só que com o pecado, a gente não consegue se chegar para Deus, porque o pecado ele nos traz muitas coisas boas, fáceis, que nos prendem aqui e nos impedem de ver a Deus. Está escrito que a única coisa que separa Deus do homem é a iniquidade, ou seja, o pecado, né? Em Isaías fala: mas nossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Resumindo, isso aqui quer dizer, quando estamos em pecados, a gente não consegue enxergar a Deus, não consegue ouvir a sua voz. Estamos preocupados só em fazer aquilo que nos diz respeito e mais nada. Então, a única coisa que nos afasta de Deus, de ter uma comunhão com Ele, de criatura para Criador, é o pecado, né? E por que que nós nos sentimos atraídos a Deus? Você deve conhecer alguém que já falou para você que eu tenho uma vontade imensa de seguir a Deus, mas vou curtir a vida como eu tenho que curtir, porque a vida é uma só, amanhã eu morro e eu não vivi nada. Você já ouviu alguém assim? Por quê? Porque isso é natural. Nós somos criaturas, a nossa alma ela se atrai ao Senhor, mas o pecado nos afasta disso. Nós nos mantemos ali presos e não conseguimos seguir a Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus não desiste de nós. Ele todos os dias ele bate na porta do nosso coração, usa pessoas para falar conosco, já que nós não conseguimos ouvir a voz dele por causa do nosso pecado. Ele usa pessoas para falar com a gente. Ele nos convida todos os dias porque ele quer ter comunhão conosco. Assim como era no princípio, Adão e Eva tinham comunhão com Deus no Jardim do Éden. Eles ouviam a voz de Deus, todos os dias eles ouviam. Então essa comunhão que Deus quer ter conosco, de criatura para Criador. Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, fala o seguinte: assim como, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Então, nós podemos até atribuir até só a parte que fala não endureçais o vosso coração. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando o Criador nos chama, não endureçamos o nosso coração
Aceitemos esse chamado de bom grado, porque quando alguém se converte, hoje eu tenho um entendimento que não somos nós que escolhemos seguir a Jesus, é Deus que nos escolhe, mesmo não merecendo, é Ele que nos escolhe. Sabe por que não somos nós que escolhemos? Porque se fosse pra gente escolher, vou fazer uma pergunta agora. Você que ainda não é convertido no Evangelho, se alguém chegar e perguntar pra você, você quer seguir Jesus? Você vai dizer que não. Sabe por quê? Porque seguir Jesus exige renúncia, obedecer a Ele, viver pela fé. E o pecado não nos deixa fazer isso. Não nos deixa. O inimigo não nos deixa. Entende? Então, Deus é quem nos escolhe. Mesmo a gente sendo pecador, Ele que nos escolhe, Ele que nos capacita para poder seguir na caminhada. O Espírito Santo de Deus faz a obra em nós, a gente muda de vida realmente por amor a Deus. Quando a criatura finalmente se rende ao Criador, a vida se torna muito mais leve, muito mais diferente. Então pode perceber, hoje eu tenho essa visão que quando alguém se converte a Deus, Deus é quem chama, é a nossa natureza. Por isso que todo crente, quando encontra alguém que não é crente, fala isso. Deus tem propósito na sua vida, e tem mesmo. O propósito dele é que nós adoremos Ele, louvemos o nome dele e vivemos para Ele, porque esse é o plano de Deus. Uma criatura vive para o Criador e o Criador vive também para a criatura. Então isso é o natural das coisas. É por isso que sempre tem um crente usado por Deus que vai falar isso para você, porque esse é o propósito de Deus, que vivemos para Ele, não separados dele. É por isso que todo crente fala isso. Então quando chegar algum crente para você e falar o seguinte: aceite Jesus na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, não tire como louco. Entenda que Deus está falando com você, dizendo: filho, volta para mim, eu sou seu Criador, tu és a minha criatura, vem e volta, tenha comunhão comigo como era no princípio, confesse os seus pecados a mim, só eu posso te julgar, eu vou te perdoar. Eu não quero que você se sinta meu escravo, eu quero apenas que você me ame, porque eu te amo. Então tenha uma comunhão comigo e a sua vida será muito mais leve. Eu absorverei os seus pecados, eu carregarei contigo a sua culpa, porque eu paguei o preço por ti lá na cruz do Calvário. Não há mais condenação para ti. Então pense dessa forma, ainda que você não aceite de primeira, porque o pecado ele ainda nos prende, mas o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. Não é por força nem por violência que alguém decide seguir a Jesus quando Ele nos chama, mas o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E quando a gente não endurece o coração e decide viver com Jesus, a nossa vida se torna muito melhor, uma vida de comunhão com Deus, de criatura para Criador. Que vocês pensem nisso. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares, compartilhe em todas as redes sociais e ajude a espalhar a palavra de Deus com mais pessoas. Que Deus os abençoe. Se inscreve aí no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui para vocês.